Olá e sejam muito bem-vindos ao Fashion Law Cast. Eu sou Luísa Duarte, sou advogada e designer de moda formada aqui pela FAAP e especialista em Fashion Law. O nosso objetivo aqui nesse videocast é apresentar os diferentes temas de direito da moda a cada episódio com um novo convidado. E o programa de hoje vai ser um pouco diferente, vocês vão ver. Nós vamos receber o professor Carlos Eduardo Batalha, professor da FAAP há 25 anos, além de integrar o corpo docente do curso de Direito, tem sido coordenador da área de Artes, Sociedade e Direito do Centro Universitário Armando Álvares Penteado, FAAP. É formado em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, onde fez seu mestrado, e também é formado em Filosofia pela USP, onde fez seu doutorado. E que eu tenho que dizer que eu tive o privilégio de ter como meu orientador de TCC, ok? Não posso deixar passar essa informação. E também temos a aluna da Faculdade de Direito, Ana Luísa Marques, aqui da FAAP, líder do grupo de estudos de Fashion Law da FAAP, e que trabalha com M&A societário há 2 anos e 7 meses num escritório com parceria internacional. Gente, sejam muito bem-vindos aqui ao programa. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigada. E bom, eu disse que o programa ia ser um pouquinho diferente, porque não vai ser tanto uma entrevista, mas um bate-papo. O nosso tema de hoje é o grupo de estudos de Fashion Law da FAAP. A Ana, como eu já disse, é a líder e o professor Batalha é o docente supervisor do grupo. Então, muito bem-vindos e... Professor Batalha, vamos começar, ainda com uma carinha de entrevista, vai? Ok. Pode contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica? Bom, a minha trajetória acadêmica é uma trajetória entre várias áreas. Começou no Direito, depois foi para a Filosofia, a partir da Filosofia foi para as Artes. Eu me considero realmente interseccional. Eu acho que eu estou transitando entre esses caminhos todos. Começou no Direito e, de alguma forma, no Direito eu estava também ligado ao Direito Empresarial. Eu fiz uma especialização no 5º ano da faculdade nessa área de empresarial, que foi onde eu tive contato com propriedade intelectual, direito econômico, direito concorrencial. Também já nesse momento me interessava a filosofia, mas eu não sabia se eu iria cursar ou não. Fui então fazer um mestrado no Direito, mas ao mesmo tempo prestei vestibular e fui fazer filosofia. Lá na filosofia, certamente uma área que me interessou foi a área de estética. E foi justamente lá na filosofia que eu comecei a ouvir falar algumas coisas sobre estudos de moda. E depois, já trabalhando aqui na FAAP, que tem não só um curso de Direito, tem um curso de Direito, tem um curso de Comunicação, tem um curso de moda, as coisas começaram a se integrar. E essa é a minha trajetória em termos resumidos. E como que o Fashion Law chegou na sua vida? Bom, o Fashion Law chegou na minha vida, como acho que de muita gente, mais recentemente. É interessante notar isso, sabe? Quando eu fiz o 5º ano lá da faculdade de Direito, especializando em Direito Empresarial, eu tive concorrencial, eu tive propriedade intelectual, mas não se pensava em absolutamente nada que fosse explicitamente ligado à moda. Isso eu acho muito curioso. Os exemplos nunca eram tirados da indústria da moda. O contato mesmo com a parte de moda surgiu fora do direito. E surgiu de um jeito bem peculiar, eu acho, porque, em geral, na faculdade de filosofia, as aulas de estética são aulas de filosofia da estética ou de história da filosofia da estética. Então, você estuda o que era estética para o Aristóteles, o que foi depois a estética já no século XIX, para um filósofo alemão, o Hegel. Você estuda o que os filósofos disseram sobre a beleza. E não existem muitos estudos na filosofia ligados diretamente a fenômenos concretos. Porém, na faculdade de filosofia da USP, uma professora, que já estava aposentada na época em que eu entrei na faculdade, a professora Gilda de Melo Souza, ela se destacou na década de 50 e 60 aqui em São Paulo, porque ela resolveu fazer a tese dela sobre moda. Ou seja, em vez de discutir um filósofo, um autor e como ele via a beleza, ela resolveu fazer o contrário. Ela resolveu estudar o fenômeno da moda no século XIX para ver o que a moda, representada pelos estudos de moda, mas também por literatura, por outros fenômenos, pintura, etc., o que aquilo indicava da sociedade da época. Ela fez um trabalho que se chama O Espírito da Moda. Assim como tem o Espírito das Leis, ela fez uma tese chamada O Espírito da Moda. E lá na filosofia, todo mundo falava, Dona Gilda é muito criativa, Dona Gilda é muito inovadora. Ela não só quis fazer filosofia, mas fazer filosofia da moda.
Eu achava então que isso era um campo ligado às artes, não tinha nada a ver com direito, até que nos últimos 10 anos eu comecei a ouvir pelo lado do direito dos negócios, pelo lado do direito empresarial, que estava surgindo esse braço, e que era um braço muito curioso, porque não se conseguia encaixar em uma área específica. Uma coisa realmente, no começo se falava, interdisciplinar. Foi aí então que uma orientanda minha, que está aqui, que apresenta esse videocast, Luísa Duarte, veio me contar as boas novas. De que a área já estava muito desenvolvida fora do país, que era importante ler coisas sobre isso. E foi aí então que eu entrei de vez no Fashion Law. Foi uma aventura, né? Na época em 2015, acho que era ainda. Isso estava chegando É. aqui, não? Não tinha livro, não tinha nada, e eu lá, vou fazer meu TCC sobre isso. Exatamente, porque era realmente algo que estava aparecendo como interessante, justamente porque faltava material, né? Eu acho que ainda falta, eu ainda acho que o Fashion Law é uma dogmática em construção, mas isso é uma outra história. Eu acho que a gente vai desenvolvendo. Com certeza, a minha trajetória ela vai até aí, até o momento que você apresenta o Fashion Law. E agora, Ana, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu esse interesse pelo Fashion Law até você se tornar a aluna líder do grupo. Ai, gente, é difícil, porque assim, eu sempre gostei de moda. Mesmo antes de entrar na faculdade de Direito, eu sempre pensava em moda. Eu até uma época pensei mesmo em fazer negócios da moda, pensei em fazer jornalismo antes de escolher Direito. Eu ficava muito em dúvida. Mas aí, enfim, acabei caindo no Direito, né, como muitas pessoas, mas eu nunca deixei de gostar de moda. E aí, no começo da faculdade, eu ainda tinha essa vontade de inserir moda de alguma forma, mas eu não sabia como. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Eu falei, olha, vou ter que dar um jeito, porque eu gosto muito de moda. Não sei se é isso que eu vou seguir no direito, mas eu preciso dar um jeito de casar de algum jeito aí, sei lá. Aí eu fiz uma matéria. E até eu lembro de ter comentado isso com você quando a gente começou a história do grupo, com a Marília, que é professora aqui da FAAP, de Fashion Business. E eu gostei muito. Eu falei, não, peraí, eu tenho que dar um jeito agora de fazer alguma coisa relacionada a isso. E aí, logo depois, surgiu a oportunidade de fazer um curso de extensão aqui na FAAP com a Mafê Cury. Ela que era professora na época. E aí eu falei, olha, vou tentar, né? Vou ver se é isso que eu quero. E o curso, ele tinha muitas áreas do direito, não era só PI. Na época, era mais PI, porque PI sempre é mais falado quando a gente fala de Fashion Law. Mas acabei descobrindo que a Mafê trabalhava com M&A aplicado a isso. E eu trabalho com M&A, né? Como bem a Luísa disse, eu trabalho com M&A. Aí eu falei, olha, peraí, são muitas informações. Moda, M&A, que comecei a gostar por conta disso. Aí eu falei, não, peraí, então é isso. Aí eu comecei a pesquisar, fiz o curso da Mafê. E eu falei, olha, não é possível que uma faculdade que nem a FAAP, que, nossa, assim, moda, praticamente você anda aqui, você só vê isso, não tem nada relacionado à moda no curso de Direito, de Fashion Law, que é uma coisa que tá bombando lá fora, né? Há muitos anos lá fora isso já tem um crescimento muito forte. Então eu falei, olha, a gente precisa ter alguma coisa. Outras faculdades já tinham iniciado a pesquisa, assim, em moda e a gente não tinha. Aí eu falei, não, vou ter que conversar, vamos ver o que a gente vai fazer. E aí que surgiu a ideia de criar o grupo. Foi por conta disso, do curso. E foi isso, aí a gente criou o grupo. No começo era um grupo bem menor, eram poucas pessoas que estavam interessadas. Na época não conheciam tanto e tal, mas depois foi crescendo. Mas foi bem na época da pandemia, então foi super difícil de divulgar o grupo mesmo. Foi no último semestre da pandemia, né? O último semestre da pandemia, exatamente. 2021? 2021. Final de 21. Final de 21, exatamente. Porque eu me lembro que quando voltou da pandemia, eu fui conversar, acho que não tem problema, falar com a professora Naila. Oi, depois de 2 anos, né? Normal, presencialmente. E aí ela me falou, Fashion Law, eu tava fazendo moda na época. E aí ela falou, Fashion Law, eu tenho um grupo de estudo, você tem que entrar, conversa com a Ana e tal. Aí entrei. Eu entrei 6 meses depois. Sim, foi exatamente isso. Aí, na época, a gente tinha uma professora que estava interessada. Não era todo mundo, né, que tinha conhecimento da área, mas foi indo. A gente foi construindo aos poucos. Eu acho que por isso que hoje o grupo tem tanto sucesso como ele é. Porque, de fato, foi um grupo criado por alunos que tinham interesse em estudar sobre direito e moda. E no início eram alunos só do direito? Eram alunos só do direito. Só do direito. A maioria de semestres baixos, inclusive, até porque na época eu estava o quê? No 3º, 4º semestre. Então, eram todos mais ou menos da mesma faixa. E
as meninas que começaram no início, assim, ficaram bastante tempo no grupo, ficaram acho que um Elas ano e meio. acompanharam bastante. Acompanharam, a gente teve, assim, uma certa evolução. Não é que a gente entrou no grupo e aí foi saindo, não. Inclusive, algumas ficaram até se formar, né? A gente tem casos, né, pós-formados também que a gente tem continuam. egressas que continuam, dá muita alegria. E como que é a sua experiência em ser a líder do grupo de estudos? Olha, eu sempre... Eu até já fui representante de sala, né? Então, eu sempre gostei... Não, é verdade, eu sempre gostei muito de estar, assim, na frente do grupo, principalmente porque é uma coisa muito difícil você estar à frente de algo que, assim, não tem tanto estudo, como a gente já falou aqui. Aqui no Brasil ainda é uma coisa que está em desenvolvimento. Então, é muito difícil também você trazer uma coisa nova para um campo acadêmico, onde ainda tem muito preconceito também com moda, porque a gente tem muito preconceito com moda no direito. Então, é muito difícil trazer isso, ter essa responsabilidade de trazer um conteúdo legal, das pessoas ficarem engajadas no grupo. E eu acho que isso vem muito de cima. Porque se você não tem uma boa base em cima, você não consegue fazer com que o grupo cresça. Então, assim... É muito legal, porque eu acho que a gente criou um grupo onde as pessoas ficaram muito interessadas na área, mesmo não estando tanto. No começo, algumas pessoas entraram, falaram, tenho curiosidade, mas não sei nada. E aí, hoje em dia, saem falando, nossa, eu adoro, é isso que eu quero fazer, quero seguir. Se descobriram mesmo no grupo, né? Eu percebo que tem gente lá que não tá pelas horas, ou que já não precisa mais de horas e que continua. Então, é muito mais do que uma atividade acadêmica, porque você tem que cumprir ali como atividade complementar e tudo mais. Sim, as pessoas estão porque estão interessadas em saber, em descobrir. Às vezes, é o que eu falei, as pessoas às vezes nem sabiam direito, mais ou menos como funcionava, como era, e saem de lá, assim, fazendo TCC sobre. Exatamente. A gente teve exemplos de pessoas que fizeram TCC sobre o tema. Por conta do grupo. Então, realmente, de fato, foi algo muito bacana, assim, dessa oportunidade de estar na frente, tal, do grupo. E sempre com essa responsabilidade muito grande de trazer temas interessantes. Porque também é uma coisa que, assim, a gente tem que estar o tempo todo estudando, o tempo todo antenado. Cada semestre é uma responsabilidade, rola uma reunião, entendeu? Até pra ter uma dinâmica, até pra ter uma dinâmica legal, né? Porque a gente não quer só que as pessoas ganhem, exatamente o que a Luísa falou aqui, o objetivo não é sair ganhando horas, isso é um plus, né, de quem participa do grupo, mas com certeza é as pessoas saírem e estarem interessadas naquilo que elas estão fazendo, que é o mais importante pra gente. E que o conteúdo que a gente tem escolhido tenha realmente agregado as pessoas, né? Exato. Que é a nossa preocupação todo semestre, assim. Aí a gente faz, no final do semestre, a gente pergunta como é que foi, né? Pede um feedback, o que vocês querem também pra ouvir o que as pessoas querem. E aí, falando em temas e convidados, né? A gente teve a honra de receber muita gente. Né? Verdade. Batalha. Quais são os palestrantes mais notáveis que já participaram? Palestrantes notáveis, nossa, tem vários. Eu vou fazer uma... É difícil! É difícil, eu vou fazer uma indelicadeza, senão uma injustiça, selecionando um ou outro. Mas eu vou me permitir aqui também relacionar o Fashion Law com a minha área de formação. Eu tenho minha né? aposta de quem vai ser a sua. Eu também, eu já sei quem é. Eu acho que sim. Eu já sei quem é. Mas enfim, direito da moda e direito da arte, que é mais a minha praia, são áreas que se aproximam. Eu acho que tem uma coisa muito próxima, assim, uma formação muito próxima. Então, como eu acho que moda e arte estão ali juntos, quem trabalhou com isso muito bem, Lorenzo Merlin, ano passado, foi incrível, certeza. foi excelente, discutiu copyright, discutiu direito, mas ao mesmo tempo com uma base de história da arte, com uma base de conhecimento do mercado de moda. Ele é incrível. Que foi incrível. E este ano, Marcílio Franca Filho. Com certeza. Que é o especialista em direito da moda, espetacular, que fez uma apresentação online que foi uma palestra praticamente internacional com enormes referências em todos os campos, referências jurídicas, referências de filosofia, referências políticas e trazendo sempre provocações, né, para a gente refletir. Não é só informação. Essas palestras que eu gosto são as palestras que me fazem pensar depois. Sim. E Lorenzo e Marcílio, com certeza, foram duas que me marcaram por isso. Eu acho que esse ponto que você comentou do Marcílio, né? Todos os nossos encontros são online, e isso é claro, o presencial é bacana, mas ser online nos permite. Não tem limite, né? A gente já recebeu vários convidados de outros estados. Exato. Sim. E, por exemplo, Marcílio, que é de João Pessoa. Exatamente. E é muito mais fácil, muito mais tranquilo. E agora a gente tem a honra de ter membros, né, de todo o Brasil. Então, não só palestrantes. Não só palestrantes, exatamente. Então, o grupo passou a ser aberto, qualquer pessoa pode se inscrever. E, nossa, acho que de memória, eu diria que a gente tem da Federal do Amazonas até
a Rio Grande do Sul. Sul, sem dúvida. Não, é incrível como o grupo se tornou realmente um grupo nacional. Não, com certeza. E o online deu essa oportunidade, né? Sim. Que a gente não teria de jeito nenhum se só fosse presencial. Presencial ia acabar ficando um pouco limitado a São Paulo, ou até mesmo a FAP, né? E Sim. a gente... Agora, nessa questão de convidados notáveis, eu tenho que dar a palavra para Ana, se você me permite, Claro. porque ela é a fundadora do grupo, ela está desde o início. Eu ia falar agora, Ana. Eu, como supervisor, entrei há um ano. Ana tá desde muito antes. Quem foi marcante para você? Ai, difícil. Eu vou ter que puxar a sardinha um pouco pro meu lado, né? Porque é a área, mas... Eu já fiz isso. Não, mas é verdade. Mas, olha, eu acho que assim, apesar de não ser a minha área, mas é uma pessoa que eu admiro muito, uma profissional que eu admiro muito, por tudo, assim, a Débora Portillo, sem dúvidas. Uma mulher incrível. É uma pessoa, assim, super... Além de ótima profissional, ela realmente é super disponível. E todas as palestras dela são muito interessantes. E não é uma pessoa só que fala, todo mundo fala. Não, a Débora, inclusive, já voltou, né? Já foram duas ou três vezes no grupo, porque as pessoas gostam muito dela. E é interessante que ela sempre traz temas diferentes, novos. Então, assim, é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, é bastante especial pro grupo. Mas agora, se for falar um pouco da minha área, assim, eu acho que a Marília também. Sou suspeita, gosto muito dela. Fui aluna dela também, então, assim, gosto muito dela. E também tem bastante a ver com essa parte. Isso é legal também falar, que a gente não traz convidados só do direito, né? A gente traz convidados que estão muito além do direito. Então, a Marília é professora de moda e a de Marília administração. Carvalhinha, ela é professora aqui da casa de gestão de moda. E ela é engenheira. Então, assim, olha como vai longe, né, o negócio, assim. Ela é engenheira, além de tudo. Então, e ela entende super da parte econômica, assim, do negócio de moda. Então, foi bem interessante trazer ela também. A gente teve o João Braga também, né, que sem comentários, que também é um historiador. Não tem nem o que falar. Então, isso também é legal do grupo, porque não adianta só você entender da área do direito. Porque aí se você pega uma doutrina e você começa a tentar aplicar, não é isso que é o ponto. Eu acho que a gente trazendo várias pessoas diferentes, de áreas diferentes, ajuda bastante a entender a indústria, porque é o que importa no final. Porque não adianta você entender muito sobre PI se você não entende nada sobre moda, sobre como funciona a indústria da moda. E quando a gente fala entender sobre moda, as pessoas acham que é saber o que combina com o X. Não é isso. Saber desenhar, não é isso. Ninguém vai debater o look do dia. Ninguém. É você trazer... Não, mas é verdade, eu sou testemunha. E agradeço por isso, sou feliz por isso. Se fosse discutir o look do dia, eu não poderia contribuir de jeito nenhum. Não, e já teve gente que perguntou, juro pra vocês. Não, mas antes de entrar no grupo, eu tenho que entender que cor combina com o quê. Não é esse o objetivo. É raro, assim. mas acontece muito. Com certeza. Mas o objetivo é entender como funciona o mercado da moda. E eu acho que essa oportunidade de trazer pessoas de diferentes áreas, até não só pelo fato de trazer um conhecimento, mas também mostrar para as pessoas que estão ali que é possível trabalhar com várias áreas da moda e direito, assim, acho isso muito legal. Dá pra você casar os dois. E esse também é um objetivo muito grande do grupo. Não, e até pra você advogar na área da moda, você tem que entender da indústria. Então, a gente tem que gastar um tempo, né? O que é a história da moda? Como é que isso evoluiu? Como é que você gera uma empresa de moda? Porque não adianta você chegar como advogado, num caso ambiental, num caso de propriedade intelectual, que seja, sem entender como o produto é feito. Exatamente, que é totalmente, por exemplo, um exemplo de infraestrutura, né? Porque hoje eu trabalho com infraestrutura. Eu vou auditar uma empresa de óleo e gás, é diferente de eu fazer uma auditoria numa empresa de moda, porque são coisas diferentes que eu vou olhar. Então, é muito importante entender da indústria. Então, acho que também esse é um dos objetivos do grupo, a gente trazer pessoas de outras áreas, até para todo mundo ver que realmente vai muito além. As pessoas limitam, às vezes, a moda a uma coisa ou outra, ou, infelizmente, né, às vezes é um tema de futilidade, quando, na verdade, é a segunda indústria que mais emprega. Então, assim, é muito sério, é um trabalho muito sério mesmo. É muito importante. Eu acho que eu enumeraria... É difícil, né? É muito difícil. Mas tiveram 2 convidados, foi bem no começo, quando eu entrei. Nosso grupo ainda era pequeno, a gente ainda tinha medo de levar uns nãos. A gente nunca levou um não, fica registrado. Adorei, amei, é verdade. Mas o Cássio Mossi, que foi falar sobre influencers, foi muito legal. E foi bem no começo, né? Foi um dos primeiros que a gente chamou. E eu lá, tipo, imagina, Cássio, incrível, pessoa querida, beijo. Mas eu falo, meu Deus, será que vai falar? Não, Cássio. Óbvio que não. Querido. E a Débora, de novo, vou ter que enumerar, porque falar Débora. Eu não falei da Débora, mas eu acompanhei o ano passado uma das apresentações. Foi incrível. Foi demais. Eu tô dizendo, selecionar um ou outro pode ser uma injustiça, não? Porque a gente tem realmente muitas boas palestras. Muitas boas, É impressionante. E as pessoas não só estão palestrando, elas estão querendo dialogar. E os
novos participantes, nossa, não, do país inteiro fazendo perguntas. É muito interessante, de fato. Muito. E já que todo mundo puxou a sardinha pro lado, né, pra arte, pra Emenê, você puxar a minha sardinha pra concorrência. Por favor. Recebemos o Vicente Bagnoli também sobre concorrência, né? Então, todo mundo puxou a sardinha. Não, o do Vicente também que foi ser. mega interessante. Foi numa época muito boa, inclusive. Foi, porque foi no meio da decisão do CAD, do Arezzo e da Somo. Então, na verdade, não tinha nem saído. Depois ele mandou a adesão do CAD, que foi aprovado sem restrições, mas a gente tava... Como é que vai ser? O que o CAD vai decidir? Casou perfeitamente, assim. Foi muito legal mesmo. Foi bem interessante. É isso. Bom, e, Batalha, como é que você acha que o Fashion Law se diferencia das outras áreas do direito? Olha, essa é uma pergunta que eu acho difícil. Eu ainda estou tentando me localizar no Fashion Law. Porque, como eu disse, eu sou do direito, eu sou da filosofia, tenho um pé nas artes, mas o Fashion Law é uma mistura de tudo isso, né? O que eu tenho pensado sobre isso, Luísa e Ana também, é o seguinte: eu acho que essa questão de como o Fashion Law se diferencia tem a ver com o modo pelo qual uma área dentro do direito ela ganha alguma distinção, sabe? E nesse ponto eu acho curioso, porque uma leitura assim, bem tradicional de como as áreas do direito ganham distinção é aquela leitura dos ramos do direito, sabe? Do processo de ramificação e especialização, que é uma coisa que a gente escuta muito quando a gente está nas aulas da graduação, ou a gente vê nos livros mesmo de direito. Lá no início, lá com os romanos, duas grandes áreas, direito público e direito privado, e aí dentro dessas grandes áreas, dessas grandes árvores, surgiram os ramos, né? No privado, civil de um lado, comercial do outro, que depois virou empresarial. Do lado público, já no mundo moderno, direito constitucional, direito administrativo, direito processual, um direito penal que já existia, mas não tinha mesmo cara de sistema jurídico, né? Parecia mais um sistema de tortura, mas no mundo moderno também virou um sistema jurídico que também se especializou. Em geral, a gente vê áreas se formando e ganhando distinção por esse aspecto que as pessoas chamam de ramificação. No caso do Fashion Law, eu não acho, sinceramente, que o Fashion Law se desenvolveu ou tem se desenvolvido por ramificação. Às vezes eu vejo isso em alguns textos e eu fico pensando se essa leitura é a mais adequada e, sinceramente, eu acho que, depois de pensar um pouco, eu tenho minhas dúvidas se dá para dizer que o Fashion Law é uma ramificação. Eu acho que, na verdade, o Fashion Law ele é um resultado do crescimento da área do direito dos negócios. Acho que, em primeiro lugar, o que me faz ver o Fashion Law como uma área que merece atenção, que tem uma distinção própria, é que o que antes era direito comercial e que depois virou direito empresarial, na época em que eu estudei, estava tendo essa transição de não discutir mais ato de comércio, mas discutir empresa mesmo. Isso hoje é muito mais amplo. É o tal do direito dos negócios, que se expandiu de um jeito que não se esperava antes, especialmente devido à ideia de economia criativa. E aí, com isso, setores da economia criativa, como, por exemplo, as artes, começaram a ser vistas como setores importantes para a regulação. E aí não tem só as artes, né? Moda também entra nisso, inclusive como uma parte das artes. E aí também é interessante ver como isso está sendo regulado. Eu acho que, em primeiro lugar, o Fashion Law ele ganhou destaque nesse sentido. Eu acho que foi isso, inclusive, que a Susan Scafidi, ela captou. O mercado de moda ele está consolidado. Moda não é mais apenas um fenômeno social, como lá na época da Dona Gilda de Melo Souza, sabe? Ela continua sendo um fenômeno social, a moda continua sendo isso. Ele virou um big business. É um ramo mercadológico. Exato, virou big business mesmo. E aí, enquanto business, não está apenas crescendo, mas já cresceu, já se consolidou, já existe alguma regulação, embora não do modo tradicional. Não por meio de legislação, por meio de normas propriamente jurídicas. Código de Fashion Law. Exato, não existe isso. Porque esse é o interessante das ramificações, né? Quando a gente fala de ramos no direito, por exemplo, direito do consumidor, o direito do consumidor vira um ramo porque tem um código de defesa do consumidor. A área de criança e adolescência, a área de infância e adolescência também, isso vira um ramo por quê? Porque tem o ECA, tem o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, você ramifica muito em função de diplomas legais. O Fashion Law, ele não vem de algum diploma legal. Ele vem, na verdade, de uma expansão de mercado, de uma configuração mesmo da moda como business, assim também como se configura o mercado de arte como business. E a partir daí é necessário, claro, que o direito regule isso de um jeito mais intenso, mais explícito. Só que não há especialistas nisso, então é preciso formar esses especialistas. E aí,
para fechar o meu entendimento, eu acho que na hora em que há necessidade de formar os especialistas para lidar com isso, se percebe que a questão não é só interdisciplinar. Como se pensa muitas vezes quando você junta coisas, até no próprio direito, de direito material e direito processual, sabe? Direito processual penal é interdisciplinar, porque junta uma parte de direito penal e uma parte de processo. Fashion Law, assim como o direito da arte, como algumas novas disciplinas que estão aparecendo, como o direito digital, por exemplo, é mais que interdisciplinar, é mais que transdisciplinar. Eu acho que a melhor palavra, cá entre nós, é mesmo intersecção. Você tem uma sobreposição de diferentes possibilidades de dogmática, a dogmática da propriedade intelectual, a dogmática dos contratos, a dogmática Até fiscal. do direito tributário, a dogmática do direito do trabalho, a dogmática do direito ambiental. Você tem essas várias dogmáticas, não exatamente formando uma nova disciplina, mas todas elas se sobrepondo de um jeito interseccional, para que, de alguma forma, você tenha entendimentos para poder oferecer, né? Orientações para poder oferecer para esse mercado que já está consolidado e precisa dessas orientações jurídicas. Então, eu vejo dessa forma a importância do Fashion Law. A distinção do Fashion Law me parece menos ramificação, menos especialização. Nós não somos especialistas em Fashion Law. Eu acho que é muito mais uma abertura para um novo mercado com uma nova visão de dogmática. Eu acho duas coisas. Ser especialista em Fashion Law, eu sou especialista em Fashion Law, mas veja bem, eu não entendo de tudo. Porque que área, não dá pra entender de tudo, é inviável. Então, assim, que área, é um desafio, né? Que área não encontra o Fashion Law? Exato. Exatamente. Porque é isso, que é um encontro. Mas você entende da indústria da moda. Eu tenho uma noção geral Exato. de todas as áreas. Assim, minha área, eu vou pra propriedade intelectual e concorrência, gente, eu paro ali, entendeu? Agora, ambiental, trabalhista, obviamente tem uma noção, mas é inviável. Mas você entende do business, eu acho que é esse que é o ponto. Isso. Porque uma vez você entende do business, aí, obviamente, Exato. cada um na sua área de atuação, até porque ninguém sabe tudo. Não existe isso, não existe advogado faz tudo. Quem dera se existisse, né? Soubesse todos os assuntos, seria ótimo, mas não é o caso. Então, eu acho que é exatamente isso mesmo. Você entende bem de um business específico, de um ramo ali. É o que precisa. E é o que precisa. E isso em qualquer área, né? Assim, se você for pensar. Mas eu também sinto isso, que no Fashion Law é muito mais... Não existe é diferente. Até quando você pensa em saneamento. Existe o marco do saneamento. Existe umas coisas assim. Agora, quando no Fashion Law não existe o marco da moda. Não tem. Existe o quê? Uma isenção fiscal, uma coisa assim. Mas não específica. É muito diferente. E para você discutir aquilo, você precisa pegar um pouco da dogmática dessa área, um pouco da dogmática da outra. Porque no final o que interessa é entender o fenômeno e não propriamente o sistema jurídico. Exato. Né? Não é que o sistema jurídico tem uma nova gaveta. Aqui entra o Fashion Law. Não. É a sociedade que tem uma outra configuração e você usa o direito para entender melhor esse novo business, essa nova configuração do mercado. Eu acho que o Fashion Law ele acabou se formando desse jeito. Então me parece melhor ver isso do que falar é uma especialidade nova que está surgindo. Na verdade é um mundo novo que está se abrindo na cabeça das pessoas que hoje não podem mais ficar em caixinhas compartimentadas. É isso aí. E aí, com vários temas, a gente teve vários convidados. Quais são os critérios que a gente usa para convidar alguém? E aí é um pouco difícil, né? Não, mas vamos lá. Eu acho que, principalmente, tem que ser um profissional que tá bem, assim, antenado nas novas notícias. Tanto de... Não falo só de lei, não. Da indústria da moda também. Porque, como a gente disse, não é só uma pessoa que entende sobre a lei. É uma pessoa que entende sobre a moda. Então, acho que isso é um principal, assim... Eu diria o principal critério, a pessoa realmente... Estar aberta a isso. Me ajuda aí, Luísa, que é nós duas que fazemos isso, não sou só eu. E eu sou supervisor, eu apenas acompanho. Quem decide, os convidados são muito bem escolhidos por essas duas representantes. O tema também. O tema, né? Até porque é pra gente tentar abranger. Esse semestre especificamente a gente ficou muito com uma parte mais teórica da moda, de trouxe João Braga. Teve também o Silvio falando de luxo, que é um tema super bacana também. Ele é mais. Silvio Passarelli. Silvio Passarelli. Não podemos deixar de mencionar, foi incrível. Realmente foi. Mas também eu levo muito em consideração pessoas que eu já vi uma palestra.
Sim, com certeza, que a gente não quer passar uma coisa, né, que, não, que a não gente tem certeza. saiba como é que é, né? Tanto que pro próximo semestre tô com ideias de algumas pessoas, mas assim, pessoas que eu já vi. E sempre buscando, assim, eu acho que a gente tava já falando isso no começo, mas uma educação, assim, continuada, né? Então, a gente não quer só que fale só de PI, por exemplo. A gente Não. quer que fale de todas as áreas e trazer pessoas diferentes e temas diferentes. E a gente também sempre pergunta pro pessoal do grupo mesmo. Porque pra gente o interessante é o pessoal participar disso, né? Não é só a gente participar desse processo de escolha. Então, você tá fazendo um TCC de jeito do trabalho na moda. Tudo bem, se você estiver participando, a gente tenta inserir, se você disser isso pra gente a tempo, uma palestra que seja, sei lá, de jeito do trabalho. Sim. Exatamente. A gente busca muito perguntar para os convidados o que eles querem ouvir, o que eles querem fazer. E pelo fato de ser online, tudo fica muito mais fácil também. Porque o céu é o limite, né? A gente pode ir até João Pessoa pedir pro Marcílio. Exatamente. Então fica fantástico. fácil, fica bem mais Não fácil. tem deslocamento, é incrível. E eu também percebo nas escolhas que vocês fazem a ideia de trazer temas atuais. Sim, Trazer temas que estão repercutindo agora, nesse momento. Porque isso envolve mais os participantes, não? É. com certeza. Nesse semestre teve aquela apresentação do Marcelo sobre inteligência artificial e fashion law. Isso. E foi incrível, hein? Discutir inteligência artificial, que é um tema que está bombando nesse momento. Nossa, foi muito bom. Sim, E o Marcelo é muito bom. ele Sim. é Muito excelente. Foi incrível, porque ele fez a ponte mesmo, né? Ele apresentou a área dele e ele se importou em justamente relacionar isso com as questões do direito da moda. Que é justamente o que a gente estava falando, que é exatamente isso que um Não profissional dá faz. pra pessoa, no caso dele, chegar e falar, eu só vou falar de inteligência artificial. Tá bom, mas qual é a aplicabilidade disso ou como isso vai trazer consequências pra indústria da moda? Exato. Porque Tem qual que que é o fazer adaptação. diferencial, né? Exato. Senão a gente faz um grupo de estudo de direito geral, ok, legal. Mas... Temas contemporâneos. Exato. Não. Exato. E como que vocês veem que essa formação, que esse conhecimento do Fashion Law pode ajudar a formar um advogado mais completo e versátil? Você que está se formando, Luísa, Ai, gente, olha... mudou sua vida? Não, mudou, de fato mudou, porque eu acho que é aquilo que eu disse no começo, né? Eu realmente sempre gostei muito de moda. Então, eu poder juntar isso de alguma forma era muito importante pra mim. Poderia continuar seguindo num hobby de estudo, mas assim, o fato de eu poder trazer isso pro meu profissional, além do acadêmico, eu acho isso muito positivo. E assim, hoje pensando na área que eu atuo, né? Eu trabalho com M&A e societário. E a gente está vendo um monte de M&A da indústria da moda, porque cada vez mais as empresas estão fazendo M&A. É uma forma de buscar sinergia, é uma forma de buscar crescimento no mercado. Então, eu acho assim, eu ter a oportunidade de olhar, e é muito difícil olhar para isso, né? E pensar, nossa, será que eu vou conseguir trazer isso? Eu tenho essa dificuldade, às vezes, de pensar. Mas é muito importante, eu acho, que o profissional poder olhar e falar, nossa, eu tenho a oportunidade de ser diferente dos outros ali, porque eu trabalho com indústria da moda. E eu não vejo isso em quase nenhum escritório. Você pega os escritórios grandes, você não vê ninguém assim nessa fase. Ops. Gente, desculpa, celular. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é a chance de você ser novo nisso, porque realmente não tem. E eu digo assim, trabalhando no escritório grande, eu não tenho ninguém hoje no meu escritório que trabalha com a indústria da moda. Não tem. Hoje não tem ninguém que trabalha com isso. Já pode ser o seu diferencial do escritório. Exatamente. Então você tem, assim, diferencial em várias coisas. Até mestrado, em doutorado, em pensar em temas. Aí você vai pra parte mais acadêmica, até em questão de quero virar professor. Você pode ser professor de fashion law, por que não? Então é realmente uma oportunidade muito grande, assim, eu acho, que pro profissional ter esse conhecimento. E Batalha, como professor, como que você vê essa questão de desenvolvimento das habilidades acadêmicas e de pesquisa do pessoal que está no grupo, assim? Olha, eu tenho achado bastante incrível, sabe? Eu acompanhei alguns trabalhos que estão sendo escritos, porque o grupo não é só para discussão. No grupo existem relatórios que são feitos dessas palestras, existe um grupo que estuda e que produz artigos sobre isso, eu acompanhei a produção disso. Eu acho interessante porque o Fashion Law, por ser diferente, ele envolve um tipo de pesquisa jurídica diferente. Você não vai simplesmente, num trabalho ligado a Fashion Law, fazer leitura de legislação e normas. Muitas vezes, o ponto de partida é a legislação, são regulamentos, o que você tem não é propriamente um ordenamento, você tem diretrizes, você tem regulação, em termos de mercado mesmo. Isso é feito, às vezes, em termos de políticas públicas, não feito apenas por meio de leis, decretos. E o que organiza, muitas vezes, depende do entendimento do mercado e também depende de como a própria doutrina está vendo aquilo, né? É por isso que eu falei, eu acho o Fashion Law uma dogmática em construção.
Então, quando você vai pesquisar sobre isso, você pensa, nossa, eu não posso fazer esse tipo de pesquisa igual a um trabalho de direito penal. Claro. Eu não posso fazer esse tipo de estudo igual eu faço quando eu entrego um trabalho escolar sobre direito constitucional. É uma outra coisa. É um outro jeito de pensar o direito. E esse tipo de desafio, eu acho que ele abre a cabeça das pessoas. Abre a cabeça para a leitura de jurisprudência, abre a cabeça para justamente querer encontrar artigos, não só no Brasil, mas artigos estrangeiros, que já estão discutindo fashion law há um tempo, há uns 15 anos. Então, você acaba se tornando um pesquisador diferente. Não o pesquisador mais tradicional, mais acadêmico, aquele que a gente tem no Brasil de fazer hermenêutica da legislação, sabe? Montar a pirâmide do Kelsen. Pois então, isso é a visão tradicional, que tem o seu valor, mas para o fashion law não adianta montar nenhum tipo de hierarquia das leis. Para o fashion law, onde as coisas acontecem é outro lugar, não é no ordenamento tradicional. As respostas que são dadas também não são as tradicionais. Para isso você precisa de uma visão mais ampla mesmo, sabe? Tem coisas que envolvem pesquisa sociológica, pesquisa econômica. Você tem que ter algum conhecimento dessas outras abordagens. E eu acho que a própria pessoa que pesquisa direito, isso é uma nova formação. Uma formação com certeza muito diferente da que eu tive quando eu me formei lá no final dos anos 90. Hoje, a formação não é mais fechada. Mais ampla, né? E aberta. Ampla, envolve várias coisas, como a gente viu aqui, né? Interconectadas e até sobrepostas, uma embalando a outra, uma amontando com a outra. Mas além disso, você precisa realmente estar interessado no business, interessado no mercado, estar aberto para coisas que não são direito. Hoje em dia, eu acho que áreas como fashion law permitem um novo tipo de profissional. Porque o mercado tá saturado, assim. Se você for pegar o mercado hoje... Não, quantos advogados se formam por ano? Claro. Então, assim, você tem que ter um diferencial. E eu acho que é uma oportunidade. O fashion law é uma das oportunidades, com certeza. E, de novo, aqui no Brasil, muito novo. Poucas pessoas fazem, poucas pessoas sabem fazer direito. Isso é importante falar. Realmente. Então, assim, de verdade, é uma oportunidade para quem tá se formando, para quem tá começando agora a carreira. Não só pra quem tá começando agora também, quem quiser se aventurar, né, por aí, tem muita gente que faz isso. No grupo, inclusive, tem pessoas que estavam em outras áreas. Começou de curioso e aí agora tá cada vez mais... cada vez mais inclinado pra fazer isso, né? Porque a paixão domina, né? Quem é apaixonado por moda e percebe que o direito pode dialogar? No meu caso foi completamente assim, eu também queria fazer moda, e aí... Ok, tô no direito, né? Bem parecido com o que você contou. Vamos ver como é que é. Ouvi falar de fashion law e tal. E, de repente, virou minha área. Me apaixonei, não tem como não... Eu falo, gente, não tem como não gostar. E aí, quando você junta duas coisas que você gosta, não tem, né? É ótimo, é maravilhoso. Quando você junta aquilo que você gosta com o seu trabalho, com o seu estudo, é ótimo, realmente. Bom, e Batalha, como que você vê o papel das redes sociais na disseminação do grupo? Olha, eu acho que as redes sociais foram fundamentais, não? A gente só tem essa abrangência nacional graças às redes sociais, graças ao maravilhoso Instagram. Por favor, é o momento de falarmos dele. Vamos fazer uma propaganda do nosso Instagram? Necessária, fundamental, porque foi... O grupo só chegou do Amazonas ao Rio Grande do Sul graças às redes sociais. Porque as postagens também são muito boas, não? E não dá pra também tirar aqui o mérito das meninas do grupo, que, assim, ajudam pra caramba, inclusive, fazem assim, as artes. Mavi faz artes Esse lindas. mérito não é nosso, a gente só olha e pede pra alguma coisa e tal, mas... A gente só mas as meninas com certeza têm um papel fundamental, porque aquelas artes do nosso Instagram... Não, e foi elogiada internacionalmente, eu não sei nem se eu comentei isso com você. Quando eu tava lá na Itália estudando moda, eu mostrei, né, meu Instagram pra uma professora de jornalismo, de storytelling. Aí eu mostrei pra ela falou assim, nossa, mas que artes lindas! Aí eu falei, olha, não é meu mérito, tá? Aí eu falei, Mavi, não só a Maria Vitória. Mavi, Isabela Gil também, que já participou do grupo, já é formada também, formada aqui pela FAAP, ela que fazia também as artes no passado, ela e a Mavi arrasavam. Foi a Isabela Gil que começou, né? A Isabela Gil começou as artes, aí depois foi a Pietra. É verdade. Teve a Pietra. Nossa, tivemos várias, né? E agora a Mavi atualmente. E ela segue a mesma linguagem. Os últimos posts da Mavi estão muito bons, assim. Parabéns, Mavi. A gente é muito grata. Porque a gente não dá conta de tudo. Então a gente precisa realmente que todos os membros colaborem, né? Tem o pessoal que faz o relatório, tem o pessoal do Instagram, cada um vai cuidando de um pouquinho. E qual é mesmo o Instagram? Vamos lá. Segue a gente no Instagram, @FashionLawUniversitário. A gente coloca na tela depois. Vai ter.
Vale a pena seguir, é muito legal. É bem legal mesmo. E a gente tenta realmente trazer um pouco da moda, assim, pra arte dos posts. Porque tem que ter a ver, não é só o conteúdo em si jurídico, mas também a parte da arte é super importante, né? A parte estética, não tem que falar de moda, tem que estar bonito. E que conselho vocês dariam para alguém que está interessado em explorar essa intersecção de moda e direito? Na pesquisa, no ensino, na prática profissional? Qualquer. Meu conselho, não fazer isso sozinho. Entrar para algum grupo de pesquisa. Porque é impressionante como, uma vez criado o grupo, Ana, que deu o pontapé, é impressionante como em grupo, no coletivo, o estudo rende mais, você troca ideias, descobre coisas novas. Quem tiver interesse não deve estudar sozinho, deve procurar um grupo de estudos. Com certeza. Não, você traz disciplina pra você também. Assim, eu ouvi meninas esse semestre que mandaram mensagem falando que muito além, assim, do estudo só, sabe? Trouxe uma disciplina, uma coisa bem legal. Que é, né? O grupo de estudos é uma responsabilidade também. Você não tá ali brincando, você tá produzindo algo científico. Sim, nesse Então, semestre a gente teve a oportunidade de produzir alguns artigos, quem conseguiu se dispor a publicar com a gente. E devemos dizer que nosso grupo está com as inscrições abertas para o segundo semestre de 2024. Então, se você está interessado em participar, segue a gente no Instagram, @FashionLawUniversitário novamente. E lá na bio você vai ter o link para a inscrição. E Ana, conta um pouquinho como é que são as reuniões. Ah, não, então, as reuniões são semanais, né? A gente tem reuniões semanais, online, sempre de noite, até por conta de estágio. O pessoal geralmente não consegue fazer em outro horário. E a gente fez semanal esse semestre, mas a gente tá pensando ainda como que vai ser o próximo semestre. Esse semestre a gente só trouxe convidados. Porém, a gente tem projetos, né, Lu, pra trazer outros tipos de A gente não vai dar spoilers da dinâmica desse semestre. Mas as inscrições estão abertas, então não precisa ser aluno da FAP, como a gente falou, vocês sintam-se à vontade para se inscrever. Uma vez por semana, provavelmente, à noite, que a gente vai... o programa está sendo gravado um pouquinho antes, tá, gente? A gente vai... No Instagram vai ter todas as informações. E pode... Assim, a gente não tem limitação. Pode ser formado em qualquer área sim. ou não formado. Não interessa qual ano de graduação você tá, você vai conseguir Pode estar acompanhar fazendo super bem moda, ou que seja economia, administração, qualquer curso, direito, pode estar formado. Se você tem interesse em conhecer mais a área, vem com a gente. Exato. Bom, e aí pra finalizar... Que eu já tô recebendo aqui, entendeu? Uma mensagem de Deus aqui. Ok. Queria que vocês deixassem uma dica de livro para quem quiser conhecer mais a área, para quem quiser estudar. Bom, minha dica, Juliana Domingues. É maravilhosa. Tá por aí, não tá? Olha lá. Sim. Olha só, esse livro de Fashion Law, O Direito Está na Moda. Eu gosto muito desse livro. Esse livro, inclusive, tem uma apresentação da própria Susan Scafidi, que é a referência inicial dos estudos acadêmicos de Fashion Law nos Estados Unidos. Além disso, ele também tem artigos muito bons, de muitos bons professores lá da USP Ribeirão. Eu recomendo muito esse livro, eu gosto bastante dele. E você, Ana? Bom, eu recomendo o livro da Mônica Guise, em conjunto com a Maria Fernanda Cury, que, né, como eu disse, foi minha professora, O Direito e Moda no Brasil. Dá pra ver aqui? Dá, né? Excelente livro também, contém vários artigos de pessoas, assim, muito boas. E, de novo, né, a Mafê trabalha na minha área, eu gosto muito dos artigos dela. Então, assim, é bem interessante também para quem pensa em trabalhar com empresarial e direito da moda. Esse livro eu recomendo bastante. Não, são 2 livros incríveis. E que nós tínhamos aqui. Exato. Bom, gente, vocês podem pegar essa dica do nosso Instagram. Aos poucos a gente tá montando uma biblioteca de indicações dos nossos convidados. Nosso Instagram é @FashionLawCast. E o papo de hoje tava muito bom, mas a gente vai ter que ficar por aqui, porque deu o nosso tempo. Foi um prazer. Passa muito rápido. Né? Nossa, Sim. juro, tinha muita coisa pra falar ainda, viu? Professor Batalha, Ana, muito obrigada pela presença aqui hoje. Fico muito feliz de Prazer poder nosso. debater o nosso grupo, né? Um episódio muito especial. Sim, com certeza, sem Pra dúvida. nós também. Pra gente também, Bom, a gente se vê no próximo episódio, que vai contar com mais um convidado super especial e mais um bate-papo sobre o direito da moda. Não deixe de seguir a gente no Instagram, @FashionLawCast. E esse episódio do Fashion Lawcast tem roteiro e apresentação de Luísa Duarte, sonoplastia de Micael Roira, produção de Pedro Pimentel, direção de imagens de Eduardo Iujamani, supervisão e direção de Alziro Tonin. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.